Hora de conversar com o Eduardo Barão para falar do calor, mas é um calor insano. A gente está falando de temperaturas passando de 53 graus, de um recorde de 110 anos, pelo menos a gente se aproxima disso, né, Barão? Bom dia para você. Olá, Sheila, bom dia para você, para Carla, para todo mundo no Brasil. Os recordes estão sendo batidos a todo lado nesse verão aqui nos Estados Unidos. Já foi assim na Flórida, foi assim na Califórnia e agora está muito perto de ser batido o recorde também numa região que tem um nome que, convenhamos, não é um dos nomes muito agradáveis, né? Que é o Vale da Morte, que fica entre Nevada e a Califórnia. Por lá, Sheila, o recorde de temperatura mais alta é de 1913, 56,6 graus. Só que nesse final de semana chegou muito perto disso. A temperatura chegou a 53,3 graus. Então, há a possibilidade de esse recorde também ser batido. O que chama atenção é a extensão do calor. As áreas, né, são muito grandes e a temperatura está alta há muito tempo. Em Phoenix, por exemplo, no Arizona, a expectativa é que mais um recorde seja batido. Afinal de contas, são 17 dias em que a temperatura fica acima dos 43 graus. E hoje deve chegar ao 18º dia, que é o recorde, passar durante a semana. Imagina só você estar numa região em que a temperatura passa dos 43 graus. O que mais me surpreende é que, diferente do Brasil, você tem temperaturas que são muito altas, mas à noite dá aquela aliviada. Nesses lugares, não. A temperatura permanece muito alta, acima dos 40, 43 graus, mesmo durante a noite e a madrugada. É algo insuportável. Claro, são regiões desérticas em alguns lugares, mas convenhamos, ficar durante a madrugada com 43 graus na cabeça não é nada agradável. Mas tem gente que está gostando, o tal do turismo de aventura. Pessoas que estão querendo sentir a sensação desses 50, 51, 53 graus no Vale da Morte. Então, nesse final de semana, tem muita gente que foi para lá. É claro que não dá para ficar um tempão debaixo desse sol, tem que ficar numa tenda, aguentar ali um pouco desse sol e voltar para a tenda, porque o calor é insuportável. Mas até turismo de aventura desse tipo está rolando agora aqui nos Estados Unidos. Barão, como você disse, clima desértico, né? Tem um ponto que é importante destacar, que é o seguinte, com o tempo muito seco, nem sempre as pessoas transpiram e percebem que elas estão perdendo água. Então a desidratação, ela bate de uma forma diferente da desidratação aqui no Brasil, no nosso calor, por exemplo, né? Exatamente, é como é no deserto do Saara, por exemplo, como é no Egito, enfim. É a mesma coisa, você não sente que teu corpo está transpirando, é muito louco, mas você passa mal. Ano passado, por exemplo, no retrasado, na verdade, eu estava fazendo a final da NBA do Phoenix Suns, no Arizona. Sheila, Carla, eu saí do ginásio ali por volta da meia-noite, meu Deus do céu, estava um calor insuportável e a dor de cabeça e tudo mais. Essas pessoas, elas não ficam na rua, elas ficam dentro de casa, ficam no ar-condicionado. Então é uma situação muito diferente da que a gente observa no Brasil, que as pessoas, em alguns lugares nem têm ar-condicionado, outros têm, mas ficam ali na rua se deslocando. Elas não ficam no meio da rua, a não ser, evidentemente, se tiver que fazer algum deslocamento mais curto. Normalmente elas se transferem de um lugar para o outro de carro e tal. É uma sensação muito ruim, mas é a realidade desse extremo que a gente está vendo já não é de hoje aqui nos Estados Unidos. Ô Barão, claro que é difícil a gente falar sobre um país inteiro, ainda mais do tamanho dos Estados Unidos, mas a gente conversava com o Killing há pouco, e ele dizia que a Europa não está preparada para o calor, né? Está preparada para o frio. Tem calefação, mas não tem ar-condicionado em todos os ambientes. Nos Estados Unidos é diferente, pelo menos a parte que você tem mais acesso à informação, aí em Nova York. Nova York tem de tudo, né? Mas como é que é essa questão aí de ter ou não a climatização nos ambientes? É bem diferente da Europa. Tudo aqui é climatizado, absolutamente tudo, ainda mais nessa área do Arizona, da Califórnia, enfim, é ar-condicionado para tudo quanto é lado. Como eu falei, Carla, as pessoas não andam no meio da rua assim, normalmente, é carro para casa, né? Os jogadores de basquete, por exemplo, os roqueiros do Sepultura, ou da banda que era do Sepultura, enfim, o pessoal anda do carro para casa, né? Você se deslocar, eu fui tentar fazer isso, babaca que sou. Eu fui andar a pé pela cidade, mas não durei 2 minutos. Você não aguenta, é muito quente, é insuportável. Então você tem que voltar para o ambiente climatizado, um ambiente com ar-condicionado. Eu gosto de andar pela cidade, mas não recomendo que ninguém faça isso no verão, nessa região em especial de Phoenix, ou mesmo da Califórnia, na região do Vale da Morte, então nem pensar. Babaca. Agora,